Taipas, Ricardinho está aí, o pessoal lá do Jardim Rincão, a Espírito Hermes também está aí com a família, Deus abençoe. O pessoal da Brasilândia também que veio, aí, o pessoal da Brasilândia, a esposa está aí atrás, os filhos, e todos os demais irmãos. Salmo 116, versículo 1, quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços da morte me cercaram, e angústias do céu se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Vamos dar um salto ao versículo 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Vamos ler junto o versículo 12? Vamos lá? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Mais uma vez. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Todos digam amém? Amém. Olhe para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa: nesta noite, mais perto, diga: nesta noite, eu e você daremos o nosso melhor para Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Acho que merece glória a Deus. Graças a Deus. Pode se sentar. Queridos, eu não vou demorar na minha ministração de hoje. Este Salmo 116 é um dos meus salmos preferidos. Eu reconheço e confesso aos irmãos. O Salmo 116, ele começa com uma linda palavra. Uma palavra que hoje em dia se pronuncia com muita facilidade. Porém, se nós pararmos para pensar na profundidade dessa palavra, perceberemos que ela tem muito a dizer. O Salmo começa dizendo: amo ao Senhor. Quantos aqui amam ao Senhor? Diga amém. Falamos esse tal amor de uma forma muito fácil. Falamos amor, às vezes, para coisas. Eu amo minha casa, amo meu carro, eu amo meu emprego, eu amo meu computador, eu amo meu telefone. Às vezes nós usamos essa palavra para falar de objetos de uma maneira tão simples. E às vezes nós falamos: eu amo meu carro, mas daqui a pouco nós não amamos mais, queremos um outro carro. Então essa palavra amor, se nós pararmos para pensar, é uma palavra que infelizmente hoje em dia se pronuncia com muita facilidade. Uma palavra que deveria expressar um sentimento tão profundo, porque amor é um sentimento profundo. Mas infelizmente é uma palavra que se fala com muita facilidade, mas às vezes não se percebe a grandeza e a profundidade que existe atrás disso. Não só isso, às vezes nós falamos para alguém que nós amamos, quando na verdade nós não amamos, quando na verdade nós temos um sentimento que talvez seja bom, mas não é um amor. Porque quando nós falamos de amor, nós estamos falando de um algo muito profundo. E o salmista, ele começa este salmo, ele começa este cântico dizendo: eu amo o Senhor. Ele não começa dizendo: eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo a minha casa, eu amo o templo, eu amo o santuário. Não. Ele começa dizendo: eu amo o Senhor. E ele vai explicar porque ele ama o Senhor. E a primeira coisa que ele vai dizer é: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Porque eu passei por momentos de angústia, porque eu passei por situações difíceis na minha vida, porque eu estive em aperto, eu estive em momentos difíceis,
E nesses meus momentos difíceis, eu clamei ao Senhor, eu orei, e mesmo Deus sendo grande, e mesmo Deus estando acima de todas as coisas, e mesmo eu sendo um homem falho e pecador, Deus se inclinou para mim, Ele ouviu a minha oração, e Ele trouxe a resposta que eu precisava. A minha primeira afirmação nesta noite é que nós devemos amar a Deus, porque Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus que está a par da nossa situação, mas Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que quando você clama, Ele se inclina para ouvir a tua oração e para trazer a resposta que você precisa. Eu creio que nessa noite viveremos resposta de Deus aqui, neste lugar, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Deus por isso? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Então o salmista, ele fala: eu amo o Senhor, porque em todos os momentos, todas as vezes que eu orei ao Senhor, Ele ouviu a minha oração. Diga para quem está ao seu lado: Deus também ouve a tua oração. Amém, irmãos? Isso te dá alegria, te dá paz? Quem fica feliz de saber disso? Diga amém. Ele ouve a nossa oração, independente do nosso estado, independente se somos pessoas falhas ou não, porque todos nós aqui somos falhos, independente dos nossos limites, independente dos nossos pecados até mesmo, independente da nossa condição, Deus, Ele sempre estará com os ouvidos abertos e bem atentos para ouvir o nosso clamor. O que eu acho bonito neste salmo, o que eu acho profundo neste salmo, que ele fala acerca da capacidade de Deus ouvir. Como é bom saber que quando eu oro, que quando eu clamo, que quando eu me dobro na presença do Senhor, Ele ouve a minha oração. Como é bom saber disso? E alguém pode dizer: pastor, mas eu não sei orar, eu não sei como orar. Alguém pode dizer: eu não sei como eu devo fazer a minha oração. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não tenho forças para orar, porque tem momentos na nossa vida que nós não temos nem força para orar. E eu estava ali atrás ouvindo o louvor, esse último louvor que foi apresentado aqui, que o louvor começa dizendo: Espírito Santo, venha interceder por mim. Eu quero dizer nessa noite que ainda que você não saiba como orar, ainda que você se sinta pequeno e falho para orar, ainda que você não tenha forças para clamar a Deus, o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele clama por ti, Ele ora por ti, e com certeza Deus tem respostas para você nessa noite. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, glorifique e aplauda a Deus. Eu estava em angústia, eu estava em uma profunda tristeza. Quem entendeu, diga amém. Amém. Interessante que quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós passamos por provações, muitos, ao invés de se apegar com Deus, muitos, quando estão passando pelos momentos das provações, se afastam da presença do Senhor. Muitos, quando são provados, começam até a achar que Deus está reprovando ele. Outros começam a achar que Deus não é tão bom assim, porque se Deus fosse tão bom assim, Ele faria aquilo que eu preciso. Quem está entendendo, diga amém. Mas Ele passando por todos esses
sentimentos difíceis, ele passando por todas essas provações, como que ele começou o salmo? Ele começou dizendo: eu amo o Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, apesar das lutas, eu amo o Senhor. Apesar de passar por momentos difíceis e de angústia, eu amo o Senhor. Apesar de viver em momentos de aperto, eu amo o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. É isso que ele está dizendo. Que apesar de todas as dificuldades que eu enfrento, eu amo ao Senhor. Eu amo estar na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos. E hoje a igreja aqui completa 5 anos de existência. É isso, né? 5 anos. A igreja lá onde eu sou pastor, ela completou esse ano 11 anos da sua abertura. Eu posso assegurar para vocês que nesses 11 anos lá da igreja, e com certeza aqui também, nesses 5 anos que essa igreja existe, por muitos momentos eu estive como salmista aqui, em tristeza, em aperto e em angústia. Repita comigo: tristeza, mas fé, diga tristeza, aperto e angústia. Ele fala isso, que em muitos momentos ele estava triste, não estava feliz, não estava alegre, não estava comemorando nada. Muitos momentos ele estava em aperto. Sabe o que é aperto? É você estar sufocado, é você estar debaixo de pressão. Já viveu debaixo de pressão? Ele falou isso. E angústia é quando você não consegue nem dormir. Angústia é quando tem um nó na sua garganta e às vezes nem comer você consegue. Nesses 11 anos eu glorifico a Deus, porque eu passei por tristezas, passei por angústias, passei por apertos, até hoje nós passamos, mas eu glorifico o Senhor, que tudo isso não foram motivos para eu me afastar de Deus, mas ao contrário, tudo isso foram motivos para eu estar mais agarrado com Deus, para eu me amar mais. Que em nome de Jesus, que a tua luta não tenha capacidade de te afastar, mas que a tua luta possa fazer você se tornar mais dependente de Deus. Que a tua luta possa fazer você se tornar mais apaixonado por Deus. E como pode nós servirmos a um Deus tão poderoso? Quem serve um Deus poderoso aqui? Diga amém. Como pode servir um Deus tão grande? Como pode servir um Deus que ouve a nossa oração e Ele permitir nós passarmos por isso? Como que pode? E como que pode, mais ainda, permanecermos na presença dEle? Apesar disso, apesar das lutas, apesar de tantos problemas, permanecemos na presença dEle. Amém. Sabe como que pode isso? Se verdadeiramente amarmos ao Senhor. Se verdadeiramente amarmos ao Senhor. Eu vou te contar uma história. Diz a Bíblia que certa vez Jesus estava com seus discípulos e eles estavam ali reunidos, e de repente apareceu um jovem, e era um jovem muito rico. Era um jovem o quê? Muito rico. Era muito o quê? Rico. Era muito rico. Esse jovem chegou para Jesus e ele usa a expressão Rabi, significa mestre. Ele fala: mestre, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, por que me chamas de mestre? Por que me chamas de bom? Bom é um que é Deus que está nos céus. Você conhece os mandamentos? Conhece a Torá, conhece os mandamentos, conhece a lei de Moisés? Ele: sim, Senhor, conheço. E olha, tenho observado desde da minha mocidade, desde a minha juventude, eu guardo os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Eu conheço os 10 mandamentos. Jesus falou assim: muito bem, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O que me falta, Senhor? Vende tudo
tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro nos céus. Diz a Bíblia que o jovem ouviu aquilo, abaixou a sua cabeça, ficou triste e foi embora. Quem entendeu, diga amém. Um dia vou pregar essa mensagem. É um jovem, é a pessoa mais tola de toda a Bíblia, porque deixou de ser um discípulo de Cristo por causa do dinheiro. O que a Bíblia fala? Que ele pega e vai embora. E os discípulos olharam para o Senhor e eles interrogaram o Senhor. E Pedro fez uma pergunta. Pedro falou: Senhor, mas e nós, Senhor? E nós, Senhor? Nós deixamos tudo para te seguir. Nós abandonamos tudo, nós deixamos tudo, porque o sentido nós encontramos apenas no Senhor. E nós? O Senhor falou assim: vocês, nesta vida aqui, vocês serão abençoados. Mas não somente aqui, mas vocês também terão a vida eterna. Porque o sentido da vida de vocês não está no dinheiro, mas o sentido da vida de vocês está em me servir e está na minha presença. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia! Você pode exaltar o Senhor. Pedro ouviu esta palavra e guardou esta palavra no coração. Certa vez Jesus está ministrando uma mensagem, um sermão muito duro. Ele acaba de ministrar um sermão falando do reino, falando acerca de beber do seu sangue, de comer da sua carne, os judeus indo embora. E todos indo embora, Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vocês aí, vocês não querem ir embora também? Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Se só do Senhor tem as palavras de Deus. Ele tinha entendido a mensagem. Ele era apaixonado por Cristo. Sabe qual é o problema de hoje? As pessoas não amam o Senhor. Elas amam aquilo que o Senhor pode proporcionar. Mas são poucos aqueles que amam o Senhor verdadeiramente. O salmista passa por todas essas lutas e ele fala: eu amo o Senhor. E ele diz o seguinte, bem no meio do salmo: que eu posso dar ao Senhor, como eu posso demonstrar ao Senhor a minha gratidão. A nossa gratidão precisa ser demonstrada. Diga para quem está do teu lado: a nossa gratidão, ela precisa ser demonstrada. Amém? Ou seja, não adianta eu falar eu amo o Senhor e as minhas atitudes não são correspondentes a isso que eu estou dizendo. Então o salmista ele para e ele pergunta: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios, por todos os bens, por toda a bondade que Ele me tem feito? Ele faz uma pergunta e Ele mesmo propõe a resposta. Qual foi a resposta que Ele propôs? Eu quero ler junto com vocês, e aqui eu vou encerrar a minha mensagem de hoje. Olha só, ele pergunta no versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? E olha a resposta que Ele propõe. Versículo 18, olha só o que diz: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Ele coloca duas ideias aqui para mostrar a Deus a sua gratidão. São duas ideias para a gente guardar bem no nosso coração e praticarmos a partir de hoje, se verdadeiramente somos gratos a Deus. Primeira coisa que ele falou: aquilo que eu falei para Deus, o propósito que eu fiz, o voto que eu fiz, eu vou cumprir na presença do Senhor. Ou seja, a partir de hoje eu vou ser fiel a Deus. A partir de hoje, o propósito que eu coloquei no meu coração, o voto que eu fiz, eu vou cumprir, porque Deus tem sido fiel comigo. Se Ele tem sido fiel comigo, eu também preciso ser fiel a Ele. O que Deus nessa noite está querendo é levantar uma geração de pessoas que, apesar da luta, que apesar dos problemas, que apesar das adversidades,
estejam dispostas a serem fiéis a Deus. Amor fala de fidelidade, amor fala de compromisso. Se verdadeiramente amamos ao Senhor, que o nosso coração possa ser fiel e grato a Ele. Amém? Todos podem exaltar e glorificar ao Senhor. Seja fiel a Deus. Tenha compromisso com o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém? E a segunda ideia que ele colocou aqui, e aqui eu encerro a minha pregação. Ele falou: nós louvaremos ao nome do Senhor. Aleluia. Louve ao nome de Deus. Olha para quem está do teu lado. Diga para essa pessoa: louve ao nome de Deus. Está bravo, mas diga: louve ao nome de Deus. Amém? E alguém pergunta: pastor, mas eu louvo a Deus. Eu na igreja, eu canto, eu louvo, eu gosto de ligar o rádio, eu gosto de colocar o fone de ouvido e cantar, eu gosto de entrar no carro e ouvir um louvor. Não é isso louvar a Deus. Quando eu digo louvar a Deus, não é simplesmente o fato de eu pegar o meu violão e louvar ao Senhor. Não é somente isso. Quando o texto está dizendo em louvar a Deus, existe uma profundidade disso. Existe uma profundidade nessa história. Se nós pararmos para pensar, esse salmo aqui, ele disse: eu estava em aperto, eu estava triste, em aperto, eu estava em angústia. E mesmo estando triste, mesmo estando em aperto, mesmo estando em angústia, eu estava ali na presença do Senhor, louvando e adorando a Ele. Em outras palavras, não é louvar a Deus quando tudo está bem apenas. Não é louvar a Deus quando eu abro a minha geladeira e lá dentro tem um alimento. Não é louvar a Deus quando eu olho para a minha conta e lá na minha conta tem dinheiro. É louvar a Deus apesar dos problemas, é louvar a Deus apesar das dificuldades, é louvar a Deus debaixo da chuva, é louvar a Deus debaixo da luta. Daí você vai ver a obra que o Senhor fará na tua vida. Todos podem para encerrar minha pregação. Aconteceu comigo hoje. O pastor estava aqui dizendo que passou um filme na cabeça do pastor, né? Quando o pastor recebeu o e-mail. Sabe, vocês entenderam essa expressão? Quem entendeu, diga amém. Já aconteceu de você passar no lugar e passar um filme na tua cabeça em 2 minutos? O que já aconteceu, diga amém. Você ouviu alguma coisa e lembrar? Hoje aconteceu isso comigo. Hoje eu saí de casa e passei na casa da missionária. Estava com os meus filhos, minha esposa estava na faculdade. E a missionária Rosana pediu para passar aqui para tentar dar uma mexida no som, porque o som não estava funcionando e tal. E eu deixei as crianças com a minha mãe. Falei: mãe, eu vou lá na igreja do Icaraí, dar uma olhada no som e já volto. E saí lá, isso já era mais de meio-dia, irmãos. Eu não tinha tomado café hoje. Não tinha nem tomado café, já era quase meio-dia. Mas eu acordei tarde hoje, porque ontem cheguei depois de evangelismo tarde, né? A Maria Clara deixou eu dormir até um pouquinho mais hoje. Mas eu não tinha tomado café. Eu estava vindo para cá, queridos. Quem conhece aqui sabe. Ali na esquina, um pouquinho mais para frente, tem uma loja que vende salgado. Quem já comeu salgado ali, diga amém. Ah, então você sabe o que eu estou dizendo, né? Antigamente custava 50 centavos. E agora aumentou um pouquinho. Mas passou um filme na minha cabeça. Parei o meu carro ali, irmãos. Peguei um salgado, peguei um copinho de suco, comi um salgado, tomei um suco. E naqueles 2, 3 minutos que eu estava ali, irmãos, eu lembrei de quando eu comecei a obra lá na Vale de Bessa, Brasilândia. Porque eu nessa época, quando a gente começou a obra, isso em 2003, eu morava lá no Bazar. Lembra, tia, que eu morava no Bazar? Minha tia está ali atrás. E o bazar da igreja, irmãos, na igreja sede, eu morava dentro da igreja. A igreja sede fica lá no Jardim Monte Alegre. E às vezes eu deixava o meu carro em casa, deixava o meu carro lá na igreja, e eu ia a pé. Ia a pé até a rádio onde nós fazíamos, lá em cima na Terezinha. Lembra onde tinha a rádio?
Lembra, tia? Lá em cima. E era toda uma caminhada. Eu ia a pé, porque não tinha o dinheiro do combustível. Ia a pé. E às vezes o meu almoço era parar ali e comer 1 ou 2 salgados. Esse era o meu almoço. Quem entendeu? Diga amém. Isso foi um dia, 2, 1 mês, 2 meses, foi 1 ano, foi 2 anos, foi um período, foi uma fase da minha vida. Eu ia a pé para a rádio porque não tinha dinheiro do combustível. Ia lá fazer o programa de rádio. Eu estava acostumado, queridos, a fazer programa de rádio. Antes de eu vir para essa igreja, Vale de Bênção, eu era de uma outra igreja. Eu fazia programa de rádio, sabe onde? Fazendo a musical programa de rádio, na outra igreja. Estava acostumado a fazer programa numa rádio que era para toda São Paulo. Vim fazendo uma rádio aqui na Terezinha que às vezes tinha que correr da Polícia Federal, queridos. Só Deus para ter misericórdia. Estava acostumado a fazer programa numa rádio que era para toda São Paulo. Agora estava numa rádio que só atingia o bairro. E olha lá, queridos, atingia o bairro porque eu abria a janela e gritava bem alto, né? E o pessoal ouvia pelo rádio, ouvia a minha voz. E mesmo assim, eu fazia o programa com o mesmo amor, com a mesma gratidão a Deus, porque eu sabia que chegaria uma hora que Deus ia mudar a história e queria mostrar a glória dele nesta obra sobre as nossas vidas. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque hoje eu vejo o fruto daquilo que nós estamos colhendo. Eu vejo que outras igrejas foram abertas, eu vejo essa igreja aqui aberta, eu vejo outras igrejas nossas lá no Rincão, lá em Taipas e tantas outras que foram abertas fora de São Paulo. Por quê? Porque o nome de Deus, ele é louvado e glorificado no meio da luta. Sabe o que Deus faz? Deus abre o céu e manifesta a glória dele na nossa vida. Por isso, se hoje está difícil, louve a Deus, porque ele vai mudar a tua sorte, vai mudar a história, vai mostrar que é Deus na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Louve a Deus, apesar das vidas. Quem entendeu? Amém. Subir nesse morro, irmãos. Triste, pastor? Nem um pouco. Feliz, porque eu sabia que ia chegar uma hora que Deus ia mudar a história. Olhe para quem está do teu lado e diga: continue louvando a Deus, porque Ele vai mudar a tua história.